É lógico que vai ter uma bisnaguinha, que é o peróxido de hidrogênio, só que vai ser numa concentração mais baixa, vamos falar assim, e o paciente vai usar em casa. Tem muitos pacientes que perguntam, doutor, eu tenho lá um peróxido que não chama peróxido de hidrogênio, chama peróxido de carbamida. É a mesma coisa? É e não é, né? Tipo assim, o peróxido de carbamida não é a mesma coisa que o peróxido de hidrogênio, mas na verdade o peróxido de carbamida ele vai se transformar no peróxido de hidrogênio em contato com a boca. Então ele vai acabar agindo que nem o peróxido de hidrogênio. Mas o que muda de um para o outro, né? É o tempo de ação no seu dente, no esmalte do seu dente, o tempo de ação. Então, enquanto o peróxido de hidrogênio ele faz clarear seu dente muito mais rápido, o peróxido de carbamida ele faz também o processo de clareamento, só que mais lentamente. Então, ele precisa de mais horas em contato com o seu dente para ele poder clarear. Então, o que acontece? No mercado existe três porcentagens mais conhecidas. Quais são as porcentagens mais conhecidas de peróxido de carbamida? O de 16%, tem o de 22% e tem também o mais fraquinho. E aí os pacientes me perguntam, doutor, mas o de 22% é mais forte do que o de 16%? Não é questão de força, e sim a questão é do quê? A questão é do tempo de ação. O de 16% vai demorar mais para clarear do que o de 22%. É a velocidade que vai mudar. Porque tem paciente que fala assim para mim, não, você tem que usar o de 22 que ele é mais forte. Não, não é mais forte. Ele vai clarear igual o de 16, porém ele vai clarear numa velocidade mais rápida. Entendeu? Então, assim, esse seria o clareamento caseiro. Agora também existe o clareamento de consultório, que é o dos meus mais preferido. Eu prefiro mais fazer o clareamento de consultório, porque eu consigo controlar, eu tenho mais controle da situação, porque o paciente está na minha cadeira, sentadinho, eu vou colocar um isolamento na gengiva dele, que é uma barreira gengival para proteger a gengiva dele, e eu vou fazer o clareamento. Vamos falar então da segunda técnica de clareamento, que seria a técnica de consultório, clareamento de consultório, né? Muitos falam o seguinte, mas clareamento de consultório, eu conheço aquele que é laser. Meu dentista me ofereceu um clareamento a laser, né? E o que acontece? Hoje a gente tem realmente, a indústria produz alguns tipos de luzes, né, que eles divulgam como se fosse um laser que vai prometer clarear o dente. Mas na verdade, o que faz clarear realmente o dente é o peróxido de hidrogênio, que é o que a gente já vem falando, que quando ele penetra dentro do esmalte do dente, cai na segunda camada de baixo, que é a dentina, ela vai quebrar as partículas grandes, as moléculas grandes, em partículas pequenas. E quando a luz incide no dente, bate no dente, as partículas pequenas seguram menos luz. Isso faz refletir mais luz e o seu dente tem a aparência de mais claro. Então é assim que é o processo. Então, é lógico também que a indústria, ela vai falar o quê? Ela vai falar para você usar o laser junto com o peróxido de hidrogênio. Então, usando junto com o peróxido de hidrogênio, ele vai clarear o dente, por quê? Porque na verdade a luz ela vai servir no auxílio de aumentar a velocidade do processo de clareamento. E não vai ser a luz que vai estar clareando o dente, e sim vai ser o peróxido de hidrogênio que vai estar clareando o seu dente. Então a luz, na verdade, ela vai servir como um auxílio. Só que tem um problema também dela servir como um auxiliador no processo de clarear. Por quê? Qual que seria o problema? Se ela acelerar muito o processo, ela pode gerar também mais sensibilidade naquele paciente. Então, assim, cada caso a gente tem que estudar certinho para poder fazer um bom planejamento e passar corretamente a técnica que a gente vai estar usando naquele paciente. Então, eu particularmente eu não gosto muito desses usos dessas luzes que tem disponível no mercado, né? Que o pessoal
colocou esse nome comercial, clareamento a laser, lógico que ajuda o profissional dentista a vender mais tratamentos, né? Porque dá um ar assim de mais sofisticado, enfim. Outra coisa que eu quero lembrar também é a questão da tonalidade, né? Eu tô com uma escalinha de cores aqui, ó, que é aquela famosa escala Vita, né, que o pessoal fala. Essa escala de cores, o que significa? Significa assim, a gente tem o A1, A2, A3, A3,5, A4. Depois vai no B1, B2, até o B4. Depois do C1 ao C4 e do D2 ao D4. Tipo assim, essa escala significa que a maioria das pessoas tem a cor A. Depois a segunda maioria tem a cor B. A terceira maioria, que seria assim, o A é mais ou menos um dente indo pro amarelo. Daí tem desde o amarelo bem clarinho, que é o A1, até o amarelo mais escuro, que é o A4. E o B já puxa um pouquinho mais pro tom amarronzado. O C, tipo assim, indo mais pro tom meio acinzentado. Entendeu? Então vamos supor que o paciente chega na minha cadeira e ele tem essa cor, A4, que é uma cor bem escurinha. Aí ele consegue com o clareamento chegar no A1, que é uma cor bem mais clara, não sei se vai dar para ver no vídeo. Mas o que acontece? Ele melhorou do A4 para o A1, ele melhorou 1, 2, 3, 4 tonalidades ele conseguiu melhorar na cor do seu dente. E às vezes ele já chegou no limite dele, ele não adianta fazer 10 sessões, 20 sessões no consultório, que ele não vai conseguir chegar às vezes nessa escala aqui que é os dentes clareados, que é uma outra escala, né, que a gente usa. Essa escala aqui dos dentes clareados a gente usa mais para os pacientes que querem fazer lente de contato dental. Por quê? É uma cor mais clarinha. Às vezes com o clareamento o paciente até consegue chegar nesse BL4, que é a mais escurinha dessa escala, né? Mas ainda depois tem o BL3, o BL2 e o BL1. O BL1 é a cor mais branca da escala. Então, existe um dente natural BL1? Não existe. Não tem ninguém que, se você sair aí na rua, você não vai achar ninguém com a cor BL1 de um dente natural. Mas às vezes eu já vi paciente já, tipo assim, um BL3, por exemplo. Natural, é difícil, é raro achar, mas tem. Os pacientes que cuidam muito do seu dente e já fizeram muito clareamento e chegaram num tom até o BL3. Então hoje a maioria das pessoas buscam um padrão de estética, né? Um padrão de estética que às vezes vê um artista na televisão, vê uma pessoa conhecida, um influenciador, e aí ele fala assim, eu gostaria de ter os dentes da cor desse influenciador, da cor desse artista. Só que esse artista já está usando lente de contato nos dentes. Então ele já colocou já uma cor bem clarinha. Então essa cor clarinha está ditando uma certa moda, influenciando outras pessoas a ter o dente mais claro do que o próprio dente natural. Fica super bonito. Eu sou apaixonado, né, pela estética, porque eu, além de ser professor, eu trabalho com isso há mais de 10 anos. Então, assim, eu acho muito lindo, né, quando você vê o artista, ou vê na novela, o ator com aquele sorrisão lindo, maravilhoso. Só que, assim, acaba sendo uma beleza que a gente tem que falar que não é uma beleza natural, já é além de uma beleza natural. É muito lindo, porém é um dente que é um dente artificial. Mas, assim, em alguns casos, fica com aparência muito de natural. E também existe a última técnica, né, que seria a técnica mista de clareamento, né, que a gente vai pegar e vai começar fazendo no consultório uma moldagem, vai confeccionar a plaquinha e o paciente vai estar fazendo em casa o clareamento e vai vir fazer algumas sessões no consultório, né? Então, simultaneamente, ele vai fazer os dois tratamentos, tanto o caseiro quanto o de consultório, juntos, e essa daí é chamada de técnica mista, né, de clareamento, que também é uma das que mais dá resultado, mas às vezes não tem necessidade de fazer essa técnica mista, né, na maioria dos casos. Tá bom? Então no vídeo de hoje eu queria expor essa parte do clareamento. É lógico que ainda ficaram muitas dúvidas, né, sobre o clareamento dental, que é um assunto muito longo, e eu posso estar fazendo um segundo vídeo, clareamento dental parte 2, e estar colocando aqui no canal para vocês.
falando os mitos, as verdades, as curiosidades, tá bom? Muito obrigado!